Todo-Poderoso, Deus misericordioso, entramos na Tua presença, Pai, nessa tarde de segunda-feira, início do mês de abril, para dar honra, glória e louvor ao Teu nome. Pai, somos gratos a Ti por essa oportunidade de aprendermos mais da Tua palavra. Somos gratos a Ti pela nossa vida, pela nossa família, pelo nosso deitar, pelo nosso levantar, por tudo que Tens feito, mesmo sem o nosso merecimento. Pai, sou grato a Ti pela oportunidade de estar levando a Tua palavra a cada um dos ouvintes que está participando conosco nessa tarde, aos que não puderam participar, que irão ouvir posteriormente na reprise, na rádio, no site, ou no YouTube do Ministério Caminho. Que Deus possa abençoar a vida de cada um dos irmãos, que essa palavra ela venha interiorizar e gerar frutos para que mais pessoas sejam alcançadas por intermédio do Seu Evangelho. Assim eu te peço, Pai, abra o nosso entendimento, nos orienta, Pai, para que nós possamos nos fundamentar cada dia mais na Tua palavra. Assim eu te peço e te agradeço, pelo nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Então vamos dar início ao nosso estudo do Novo Testamento, né? Vamos dar continuidade à nossa sequência. Amém? Então, vamos abrir nossas Bíblias, Evangelho de Jesus conforme Mateus, capítulo 4. E hoje nós estaremos estudando dos versículos 1 ao 11. Evangelho de Jesus conforme Mateus, capítulo 4, versículo do 1 ao 11. Amém? Eu sempre falo, a minha Bíblia ela está na tradução Almeida, Revista e Atualizada. Aos irmãos que queiram acompanhar no aplicativo da Bíblia, pode estar mudando. Aos que não e tem a Bíblia física, pode acompanhar na tradução que tiver, irmãos. Ela vai mudar algumas palavras, mas o contexto é o mesmo. Amém? Vamos fazer a leitura do texto? Versículo 1 diz assim: A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará ao teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isso, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém, meus irmãos? Então nós temos aqui uma passagem bastante conhecida, né? A tentação de Jesus, né? A tentação de Jesus. Eu quero deixar claro aqui aos irmãos que esse é um momento muito importante na vida de Jesus. É tão importante que nos 3 evangelhos sinóticos, né, que são Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, eles são citados. Vamos analisar ponto a ponto dessa tentação. E como introdução eu quero dizer aos irmãos
algo muito interessante. A tentação, ela se deu logo a seguir do batismo. Logo em seguida ao batismo, Jesus foi tentado. Leia comigo o versículo 1, a primeira palavra, na minha tradução, ela diz a seguir. Não é? Versão Ara, como eu disse aos irmãos, Almeida, Revista e Atualizada, Mateus ele é enfático em dizer a seguir. A seguir do que, irmãos? Nós temos que lembrar, como nós sempre dizemos, que a Bíblia ela não foi escrita com capítulos e versículos, né? Ela é um texto, ela é uma carta inteira, ao qual as pessoas colocaram capítulos e versículos para que facilitasse, por temas, para que facilitasse a nossa leitura. Correto? Então, na minha versão ele diz a seguir, na versão NVI ele vai dizer então, não é verdade? NVI é muito usado o então. Na versão da Nova Tradução da Linguagem de Hoje, também vai dizer então. Então, esse a seguir, ele nos diz respeito justamente ao que se passou anteriormente. Ao qual Jesus ele acabara de ser batizado por João Batista, nós vimos no estudo passado, com um propósito muito grande de se dar exemplo, de se fazer pecado. E Mateus vai dizer que a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Jesus, irmãos, acaba de sair da água do batismo para o deserto da tentação. Jesus acaba de sair da confirmação, da unção, da apresentação do Pai para a carranca do diabo. Ele acaba de ser revestido e ungido pelo Espírito Santo e sai para uma prova mais amarga. Desmistificando para nós que existe prazo, irmãos. Existe intervalo entre unção e prova. Não existe unção tamanha que vai evitar a prova em tua vida. Não existe período que você fique em uma unção ao qual você não possa passar por uma prova. E como título, a primeira pergunta que eu quero fazer é que talvez você tenha se perguntado na sua casa, ou você tenha ficado com esse questionamento na sua cabeça quando leu essa passagem. Jesus é o Filho de Deus, como ele pode ser tentado? Por que, irmãos? Jesus, ele é tentado. E os irmãos já sabem mais do que eu, e nós temos dito aqui que nada na Bíblia é por acaso, correto? Irmão, Jesus ele foi tentado, primeiramente, Mateus ele apresenta Jesus como Messias para provar a humanidade. Ele é 100% homem e 100% Deus. Segundo, para também provar que é possível, sendo ser humano, resistir às provas. E terceiro, para reafirmar o plano de Deus no seu ministério. Nós vamos ver isso no decorrer do estudo. Então Jesus ele é tentado com um propósito, irmãos. Propósito de provar sua humanidade, como ele é 100% homem e 100% Deus, que ele é o Messias, o Deus que se fez carne, que se esvaziou da sua glória. Também para provar que é possível resistir às tentações estando em Jesus, e para reafirmar o plano de Deus no seu ministério. Mateus e Marcos e Lucas, irmãos, eles não informam que Jesus ele estava orando nessa época, né? Que a gente muitas vezes vai ver, em pregações aí, que vai falar que Jesus por 40 dias e 40 noites ele orou e jejuou. Mas a Bíblia ela só vai dizer que ele jejuou, né? Nós inferimos que ele estava orando, né? Porque Jesus sempre mantinha comunicação com Deus. Mas para que a gente não fique com essa questão de colocar palavras na Bíblia, a Bíblia só vai dizer que Jesus jejuou.
Isso é para título de curiosidade, irmão. Não quer dizer aqui que ele não orou, não. Quer dizer aqui que Jesus jejuou e a gente diz o que a Bíblia diz. A gente infere que ele orou também. Marcos e Lucas, ele nos traz uma compreensão muito melhor de como Jesus foi tentado, né? Versículo 1 vai dizer assim: a seguir Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Muitas vezes a gente lê isso aqui e pensa que o diabo só tentou Jesus depois de 40 dias e 40 noites. Que Jesus teve fome só depois de 40 dias e 40 noites. Mas não foi só depois de 40 dias e 40 noites, mas durante os 40 dias. Lá no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 12 e 13, vai dizer que durante o seu jejum, durante toda a sua estadia no deserto, os 40 dias, ele foi tentado. Lucas capítulo 4, versículo 1 ao 13, também vai dizer a mesma coisa. Como o foco de Mateus aqui é só apresentar Jesus como o Messias, ele não se atém a tantos detalhes, a gente já viu isso em alguns estudos. Ele diz que depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Mas nós vimos aqui que Jesus ele não foi tentado só depois dos 40 dias e 40 noites. Amém, irmãos? E como introdução, a primeira coisa que eu quero dizer aos irmãos: o diabo ele não é um ser místico ou uma lenda. Acabamos de ter a prova aqui de que isso não acontece. Como ele mesmo, o próprio diabo, ele quer, irmãos, ele quer que nós pensemos que ele é uma lenda, que ele é uma ideia de maldade ou que ele é uma energia negativa. A gente vê muito isso falar, né? Que não existe diabo, existe o pensamento negativo, existe a maldade, ou existe uma... Diabo é lenda, é um conto de carochinha para que as pessoas fiquem com medo. E não é, irmão. Não é isso que acontece. O diabo, ele existe. O diabo, ele é um ser. O diabo, ele é um anjo caído. Ele é perverso. Ele é assassino. Ele é maligno. Ele é ladrão. Ele é mentiroso. Ele é a antiga serpente. Ele é o dragão vermelho de Apocalipse. Ele é o leão que ruge ao nosso derredor, querendo nos tragar. Ele é o Deus desse século. Ele é o príncipe da potestade do ar. Ele é o espírito que atua nos filhos da desobediência. Ele não tira folga. Ele é o adversário das nossas almas. Esse é Satanás. Ele não é místico, ele não é lenda, ele não é pensamento negativo. Ele é um ser, ele é um anjo caído. Segundo ponto que eu quero trazer aos irmãos é: a tentação ela é inevitável. Não existe ninguém que não passará, ou não passou, ou não está passando por alguma tentação. Irmãos, eu quero te dizer que não há pecado nenhum em ser tentado. Nós vemos aqui um exemplo de que o Espírito Santo compele, o Espírito Santo leva Jesus para ser tentado no deserto pelo diabo. Aqui nós temos uma noção de que quando Jesus vai ser tentado pelo diabo, não é Satanás que ataca Jesus, é Jesus que invade o território de Satanás para nos provar que temos como resistir a Satanás. Glória a Deus por isso. Quando Jesus nos dá esse exemplo de que ele vai até Satanás, que o Espírito Santo o compele a ir até Satanás para ser tentado, ele está nos provando de que mesmo Satanás trazendo a tentação, nós temos como resistir a Satanás, estando em Jesus.
Você estando em Jesus, meus irmãos, você vai resistir e vai vencer. Não há pecado em ser tentado. Outro ponto que eu quero trazer aos irmãos é que geralmente, isso não é uma regra, mas geralmente, a tentação ela vem nos momentos mais esplêndidos da vida. Temos um exemplo aqui de que Jesus acabara de ser batizado. Acabou de ser confirmado que Ele é o Filho de Deus. Acabou de ser afirmado o ministério dele. E ele é compelido ao deserto para ser tentado. Não há intervalo entre a alegria e a tentação. Mas eu tenho algo a afirmar para você. O mesmo Jesus que venceu o diabo, irmãos, nos guarda quando fomos tentados ou quando somos tentados. Esse é o intuito dessa tentação. Nós não precisamos ter medo do diabo, irmão. Mas nós temos que buscar refúgio em Jesus. A Bíblia nos diz que nós temos que fugir da aparência do mal, não temer ao mal. Nós temos que fugir da aparência do mal. E a gente fazendo isso, nós buscamos nosso refúgio em Jesus e somos firmados em Cristo. Ele foi tentado em tudo para nos socorrer nos momentos em que somos tentados. Então, irmãos, entenda isso, o diabo não é um ser místico. Ele é um ser que existe. A tentação ela é inevitável. Não há pecado nenhum em ser tentado. A tentação ela não é regra, mas ela geralmente vem nas horas mais esplêndidas. Porém, o mesmo Cristo que foi tentado, ele venceu e ele nos guarda das tentações. Basta nós buscarmos estar nele. Lindo isso, né, irmãos? Lindo isso. E com isso, irmãos, nós vamos agora analisar o texto bíblico. Analisar as estratégias desse maligno, desse adversário, desse astuto ser ao qual não perde tempo em tentar nos tirar da face de Deus. Nós temos que lembrar que o diabo ele é astuto. Nós temos que lembrar que o diabo ele é maligno. Ele sempre usa seu arsenal, irmão, aproveitando-se de cada circunstância para tirar proveito. Tirar proveito de tudo, irmão. A única função dele é tirar você de Deus. De afastar os seus olhos do céu e se voltar para as ganâncias e as estratégias malignas desse mundo. E eu quero te fazer analisar versículo 1 ao 3 e te mostrar de que o diabo ele não se afasta de nós por sermos filhos de Deus e por andarmos com o Espírito Santo. Muitas pessoas acham que por estar na igreja e porque são usadas pelo Espírito Santo não serão tentadas. E o versículo 1 ao 3 quebra isso totalmente. Por que você está dizendo isso, pastor Rafael? Porque do versículo 1 ao 3 vai nos mostrar de que Jesus Cristo foi tentado. E Jesus é o verdadeiro Filho de Deus. Ele é o unigênito, como diz João 3,16. Nós somos co-herdeiros com Cristo. Nós somos filhos adotivos de Deus pela salvação e pelo sacrifício de Jesus. E se o próprio Jesus foi tentado, meu irmão, quem somos nós para não sermos tentados? Então, irmãos, não pense que porque você vive lendo a Bíblia, ou você ora, ou você jejua, ou porque você está em Cristo e Deus está com você, que você não será tentado. Não, não é isso. A tentação ela é inevitável. Lembramos que a Bíblia ela é um GPS rumo ao céu e tudo que está escrito ela acontece e acontecerá.
Jesus Cristo aqui nos deu um manual do que nós passaríamos e teríamos que fazer. A estratégia dele é impressionante. Versículo 3 ele diz assim: se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. A primeira estratégia, irmãos, de Satanás aqui, e eu quero dizer aos irmãos que isso aqui não é por acaso que foi colocado dessa maneira na palavra de Deus. A primeira estratégia de Satanás, irmãos, você pode olhar. Eu tenho certeza que enquanto eu estiver falando aqui, os irmãos vão se lembrar e vão entender que é realmente o que Satanás faz. A minha esposa, ela tem a dizer que Satanás ele é astuto, mas não é criativo. E é verdade. A primeira estratégia de Satanás, irmãos, é lançar uma semente de dúvida. A dúvida, irmão, é uma arma sutil e perversa de Satanás. Quando ele diz, se és filho de Deus, ele está lançando uma dúvida. A mesma estratégia usada lá no Jardim do Éden, a respeito do fruto, quando ele diz para Eva, Deus falou para não comer de nenhum fruto do jardim. Sendo que a serpente sabia que Deus tinha falado para não comer só de uma árvore. Mas ele lançou uma dúvida. E da mesma forma ele está agindo aqui com o próprio Jesus. Se és filho de Deus. Jesus acabou de sair do batismo, onde Deus declarou, tu és meu filho amado, em quem muito me comprazo. Satanás ele quer pôr em dúvida toda uma vida. Satanás ele sempre quer pôr em dúvida o nosso relacionamento com Deus, meus irmãos. A estratégia dele é lançar dúvidas nas brechas da nossa mente. O diabo ele não deixa de nos tentar porque nós estamos jejuando ou orando. Jesus estava jejuando. 40 dias. 40 dias jejuando e o diabo tenta lançar uma dúvida em Jesus. Jesus aqui está nos dando uma aula de como resistir ao diabo, irmãos. Intimidade com Deus. Ele está nos mostrando aqui que quando o diabo foi tentá-lo, ele está jejuando. E nós inferimos também que ele está orando, tendo intimidade com o Pai. Quem não vigia não ora, irmãos. E quem não ora não consegue resistir ao diabo. A oração e o jejum, ele não afugenta Satanás. A oração e o jejum não é para afastar o diabo, não. Ele é para fortalecer você. Jesus Cristo diz, orai e jejuai para que não caís em tentação. É para que você não caia que você ora e jejua. Não para que o diabo se afaste, até porque a função dele é essa. O diabo é astuto, irmãos, e ele usa dessas estratégias para nos tentar. E aqui eu quero te mostrar 3 estratégias que Satanás usou aqui para tentar Jesus. Ele usou a estratégia física, a estratégia religiosa e a estratégia política. Satanás é sujo, irmãos. A tentação física acabamos de ver. No versículo 3 vai dizer que... Versículo 2 vai dizer que no fim ele teve fome. O diabo ele sempre tenta tirar proveito, irmão, da nossa necessidade. Ele adapta a tentação à circunstância. Olha o que ele faz. Ele vê um homem faminto, debilitadamente fisicamente, corpo fraco,
depois de 40 dias de jejum, andando em ambientes ríspidos, extremamente quente durante o dia, extremamente frio durante a noite. Satanás, irmãos, ele é o principal psicólogo do mundo. Quando eu digo principal, eu falo no mundo, porque o mundo jaz do maligno. Ele conhece todo comportamento humano, físico, psicológico, a sua maneira de agir. Quantas pessoas ele não tentou desde a fundação do mundo? Ele usa o nosso ponto forte e o nosso ponto fraco. Olha o que ele faz. Ele tenta Jesus na fraqueza da debilidade, mas ele também usa o ponto forte para gerar uma dúvida em Jesus. Jesus é Deus, ele é o Filho de Deus e o diabo sabe disso. Mas na debilidade humana em qual Jesus está, ele lança uma dúvida se tu és o Filho de Deus. No psicológico, no natural, no físico, Jesus estava com fome. E quando eu digo isso, irmãos, eu quero dizer para que nós temos que ficar espertos nessas ciladas que o inimigo nos lança. Lembremos que o apóstolo Pedro, andando com Jesus, ouvindo as palavras de Jesus pessoalmente, não vigiou e caiu. Olha a artimanha de Satanás nessa tentação, irmãos. Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Olha o que ele faz. Quando ele pede para Jesus transformar em pão, ele está questionando implicitamente o cuidado de Deus. Ele faz isso todo dia comigo e com você. Quantas vezes a gente já se questionou, se Deus é tão bom assim, por que existe tanta fome no mundo? Se Deus é tão bom assim, por que muitas pessoas sofrem? Se Deus é tão bom assim, por que eu estou doente? Quantas pessoas já se questionaram? Ele vê que Jesus está no deserto, 40 dias e 40 noites jejuando, orando com fome, num lugar diverso. Sugere que Jesus se satisfaça. E é isso que ele nos sugere, irmão. Ele está levando Jesus ali ao prazer da comida, porque Jesus está com fome. E quantas das vezes nós estamos com fome e o diabo nos oferece pratos malignos no mundo e a gente aceita porque está cego e não está entendendo a vontade de Deus. Ele está colocando o prazer da comida aqui para Jesus acima do propósito de Deus. Mas a diferença, irmãos, é que Jesus sabe o propósito dele. E é isso que nós temos que fazer. Nós temos que saber o nosso propósito. Qual é o propósito de um cristão, irmão? Quando o diabo chega para Jesus e oferece a comida, tentando colocar a comida acima do propósito de Deus, Jesus sabe a resposta, porque ele está fundamentado na palavra, no propósito de Deus. Ele é a própria palavra. Satanás ele é astuto, ele torna o pecado bonito, o pecado gostoso, atrativo, e sugere que nós façamos uma escolha entre o pecado ou o sofrimento, trazendo que o pecado é algo correto. Satanás é astuto, irmãos. Satanás é sujo. A segunda forma de tentar, irmãos, é na área religiosa. Nós vamos ler todos os versículos, mas eu vou pular alguns aqui para depois a gente volta para ele. Versículo 5. Então o diabo levou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará o teu respeito para que te guarde,
e ele lhe sustentará nas suas mãos, para que não tropece em pedra alguma. Satanás, ele não é bobo, irmãos. Nós estávamos falando agora que ele tentou Jesus na área física, se aproveitando da situação. Nós estamos vendo aqui que Satanás, ele usa dos pontos fortes, dos pontos fracos, para tornar o pecado atrativo e nos desvencilhar da vontade de Deus. Mas eu te disse que Jesus é diferente e nós temos que seguir o exemplo de Jesus. E Jesus, quando ele foi tentado, nós vimos no versículo 4 que ele diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nós vamos entender o sentido dessa palavra ali na frente. Mas eu quero te trazer as artimanhas de Satanás, porque Satanás viu que Jesus, ele não estava focado somente no pecado, somente nas necessidades físicas. Não. Ele queria honrar o Pai através da palavra. Então o diabo, ele, como se aproveita das circunstâncias, ele vê que Jesus cita a palavra de Deus, então o que ele faz? Ele vai para o segundo round, como diz alguns irmãos. Agora ele quer tentar com a Bíblia na mão. Ele falou assim: Jesus Cristo quer honrar o Pai na palavra, então vamos para a Bíblia. O diabo, irmãos, ele tenta Jesus com a Bíblia na mão. O diabo, irmão, ele é o teólogo liberal mais antigo do mundo. Quando eu digo teólogo liberal, é aquele que pega a palavra e distorce. Ele viu a palavra de Deus sendo escrita. Quando o diabo, ele percebe que Jesus quer glorificar Deus por meio da palavra, ele quer tentar Jesus com ela. Olha a sagacidade de Satanás. Na primeira tentação, a gente viu aqui que ele quer levar Jesus a desconfiar de Deus. E muitas pessoas caem nessa primeira tentação, irmãos. Então, ele leva a desconfiança, ele joga um questionamento e muitos caem ali. Mas tem uns que não caem. Porque em partes conhece a palavra. E quando as pessoas querem glorificar Deus na palavra, o diabo, ele vai para a palavra também. Como assim, pastor Rafael? Exatamente isso, irmão. Para nos mostrar que nós temos que ser exímios estudantes da palavra. Nós temos que meditar nela, que nós temos que mastigar, que comer a palavra de Deus. Porque não é só conhecer em partes. Na primeira tentação ele quer gerar uma desconfiança, agora, pelo contrário, agora ele quer gerar uma falsa confiança. Ele quer gerar uma falsa confiança na proteção de Deus. E nessa tentação, muita gente cai, irmão. Ele pega a palavra de Deus e ele distorce a palavra de Deus para tentar Jesus. Ele usa a palavra de Deus distorcida para o benefício do pecado. E é assim, meus irmãos, que hoje surgem muitas heresias, muitas seitas, com gente com a Bíblia na mão, mas sendo guiada por Satanás. Muitas pessoas acham que só a letra, só o livro em si tem alguma força, mas não é isso, irmãos, a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem poder quando você lê, você entende e você vive ela. Não adianta você falar da boca para fora. Conhecer versículos da Bíblia, ser um dicionário Aurélio da Bíblia, não adianta nada se você não vive ela.
Você tem que conhecer a Bíblia e você tem que viver a Bíblia. E, além do mais, conhecer a Bíblia, viver a Bíblia no contexto exato da Bíblia. Porque se você acha que você lê e você entendeu do jeito que você quis e vive ela totalmente descontextualizada, você está errado. Quando a gente vai ver lá no Evangelho, no livro de Josué, o primeiro capítulo ele vai dizer para Josué meditar na palavra. Para que ele seja um bom líder, ele tem que meditar na palavra. E esse meditar, irmãos, não é só aprender, decorar, não. É você aprender e você viver. Satanás, ele é astuto, irmãos. Quando ele não te pega no pecado da desconfiança, ele tenta te gerar uma falsa confiança, trazendo heresias dentro da própria palavra, e você pensando que é verdade. Você seguindo cegamente uma falsa doutrina, como Paulo disse que ia acontecer. O pastor Marco Anel nos trouxe uma palavra na semana agora, na sexta-feira passada, justamente sobre isso. Temos que pregar a palavra genuinamente. Isso é muito sério, meus irmãos. Não adianta usar a Bíblia contra o diabo se você não vive a Bíblia. Muitas pessoas pensam que deixar a Bíblia aberta no Salmo 91, dentro de casa, ou ler o Salmo 91 por ler, é uma arma contra Satanás. E eu quero que você olhe bem isso que nós estamos estudando aqui hoje, porque ele está usando o próprio Salmo 91 para tentar Jesus. É ironia, não é, irmão? É ironia. Satanás, ele é sujo, irmãos. Ele é sujo demais. Como eu disse, ele está tentando Jesus aqui agora na área religiosa. Muitas pessoas se dizem religiosas demais, se dizem sabidas demais, se dizem teólogas demais, mas não vivem. E quando eu digo isso, irmãos, eu digo para todos nós. Isso inclui a mim, inclui a todos. Temos que vigiar. Porque a soberba da religiosidade é o que faz mais pessoas caírem na cilada de Satanás. O diabo aqui agora está tentando fazer com que Jesus se exiba para o mundo. Uma falsa confiança na religiosidade, irmãos, não é sinônimo de fé. Não. Isso é ser presunçoso. Você se exibir em cima de uma palavra que não tem nada a ver. O problema do ser humano, meus irmãos, é que o ser humano hoje gosta de sensacionalismo, né? Gosta de alvoroço. Acha que o sobrenatural é muito chamativo, mas muitas vezes vive um sobrenatural que não tem nada da parte de Deus. Vive um sensacionalismo que é totalmente guiado por Satanás, fazendo as pessoas ficarem bitoladas naquela falsa doutrina, naquela falsa religião, se esquecendo da mensagem genuína que nós vimos há dois estudos atrás, do arrependimento, da mudança de vida, da vivência da palavra. Satanás, ele é astuto, irmão. Se ele vê que você não desconfia de Deus, ele te faz ter uma falsa confiança em Deus. O diabo, ele quer nos levar ao pecado de qualquer forma, tentando nos fazer confiar de um jeito falso na soberania de Deus. Quantas vezes ele fala, olha, vai em frente que Deus não vai deixar você cair, mas você sabe que na palavra de Deus o propósito não é esse. Pode cometer isso aí não tem nada a ver. Ah, não tem nada não, todo mundo faz. Faz tranquilo, Deus perdoa. Fica tranquilo. Ele está usando o Salmo 91 dizendo, olha, Deus não falou que aos seus anjos ele dará ordem ao teu respeito?
para que te guarde em todos os teus caminhos? Ele está falando, rapaz, pula daqui. Esse salmo foi escrito para você. Você não vai morrer, não. E abrindo parênteses aqui, irmãos, esse salmo é um salmo messiânico. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo é o próprio Jesus. Muitas pessoas usando para o seu próprio eu, né, o seu egocentrismo, achando que é a última balinha do pote. Mas esse salmo, irmãos, é um salmo messiânico. E aqui é a prova de que é um salmo messiânico. Porque o próprio Satanás usa contra Jesus. Forte, né? Muitas pessoas deixando na própria casa a Bíblia aberta no Salmo 91, pensando que isso afugenta Satanás. Mas se esquece de que quem afugenta Satanás é o próprio Jesus Cristo. A palavra, ela tem poder, irmãos. Mas temos que viver a palavra. É isso que o diabo quer. É que nós tenhamos uma falsa fé. Uma fé fundamentada em religiosidade, não em Jesus. Irmão, Jesus não é religião. Jesus é cultura. Jesus é fundamento. Jesus é mudança de vida. Jesus é transformação de caráter. Jesus é viver fora do mundo, não conformar com o mundo. Viver aqui, mas não com a perspectiva daqui. Mas Jesus mais uma vez respondeu, né, irmão? Mais uma vez Jesus responde: não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus poderia ter pulado, irmão? Poderia. Ele é o Filho de Deus. Lá na frente nós vamos ver que quando ele foi preso, Pôncio Pilato pergunta se ele é rei. Ele fala: meu reino não é daqui, porque se assim fosse, eu ordenaria e chegaria uma legião de anjos. Então Jesus poderia ter feito isso. Mas essa não é a vontade de Deus, meus irmãos. Porque Jesus sabe o propósito de Deus na vida dele. E por que eu estou enfatizando isso a você? Porque essa é a diferença de quem serve e de quem não serve, meu irmão. É entender o propósito de Deus na tua vida. É saber que a soberania de Deus está acima de qualquer adversidade e de qualquer tentação. É de você saber que Satanás, ele é astuto e perigoso, mas você pode resisti-lo se estiver em Jesus. Mas Satanás também não desiste assim tão fácil. Ele joga uma dúvida e a pessoa não cai. E ele tenta colocar uma falsa fé. Tem pessoas também que não caem. E ele parte para a área política, a área da ambição. Ele é astuto, meu irmão. Ele é sagaz. Ele vê o comportamento do ser humano desde os primórdios da fundação do mundo. Aqui o diabo, ele vê o compromisso de Jesus com o reino de Deus. Ele tentou colocar uma dúvida e Jesus responde com a palavra. Ele vê que Jesus respondeu com a palavra e ele tenta com a palavra, mas Jesus responde com o compromisso do propósito de Deus. E agora ele vai tentar partir para a humanidade de Jesus. Ele agora tenta levar Jesus para ser ambicioso. Ele tenta levar Jesus agora para querer ser maior do que a própria mensagem. Jesus é a própria mensagem, ele é maior do que a mensagem. Mas ele tenta agora oferecer a ambição humana a Jesus. O diabo aqui está querendo falar assim: olha, se você se prostrar, versículo 8 ao 10. Levou ainda o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso eu te darei, se você prostrado me adorar. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto.
O diabo aqui está oferecendo um reino de glória ao invés da cruz a Jesus. Jesus sabia que ele seria o cordeiro imolado na cruz. E o diabo aqui agora está tentando oferecer uma glória ao invés da cruz a Jesus. Olha que pertinente que Satanás é. Ele é sujo, meu irmão. A única coisa que ele exige aqui é a adoração de Jesus. Agora o diabo ele não quer que Jesus desconfie de Deus, ele não quer que Jesus confie falsamente em Deus, não. Agora ele quer que Jesus o adore. Agora ele quer que Jesus apostate totalmente da sua fé, abandone a fé em Deus. E é isso que o diabo faz conosco, meus irmãos. Ele tenta gerar uma desconfiança e quando ele vê que você confia, ele tenta gerar uma falsa confiança e quando vê que ele vê que você vive a palavra, ele tenta te tirar das mãos de Deus, indo pelo seu lado ambicioso, pelo seu lado político da ganância. E muita gente cai, porque coloca o dinheiro como seu Deus, como diz Mateus capítulo 7. Nós vamos aprender isso. Coloca a ambição em primeiro lugar do que a Deus. Ele usa uma falsa glória para oferecer a Jesus, ao qual ele sabe. O diabo ele sabe que ele é derrotado. O diabo ele sabe do destino dele no fim. Ele não tem nada a perder, meu irmão. A função dele é levar quantas pessoas ele puder com ele. Ele quer provar para Deus que a criação dele foi totalmente corrompida. Ele sabe que não pode fazer nada sem a permissão de Deus, ele sabe. Mas ele engana, ele mente. Ele oferece todos os reinos do mundo na tua mão. Quantas pessoas se vendem pela ganância, pelo um prazer momentâneo? Satanás ele é sujo, ele sabe que isso aqui não pertence a ele. Ele oferece um prazer momentâneo, mas sabe que no fim a perspectiva é a condenação eterna. Ele é persistente, meu irmão. Ele tentou de todas as formas Jesus. Ele tem muitas armadilhas, ele tem muitas ciladas. Ele não tem pressa. Ele não tem pressa. Ele sempre espera para derrubar. Nós temos que ser vigilantes, meu irmão. Pastor Rafael, mas o senhor está falando aí de tantas armadilhas e de tantas astúcias do Satanás. E como é que eu vou fazer então? Jesus venceu porque é Jesus. E eu, o que é que eu faço? Eu vou te dizer agora. A primeira forma, na realidade a única forma, é essa. Primeiro ponto. Tem intimidade com Deus. Jesus ele tinha prazer no Pai e o Pai tinha prazer nele. Primeira coisa que nós vimos lá no versículo 1 é que quem ama Deus, ele busca a Deus, ele jejua, ele ora. Quem quer o pão do céu, irmãos, busca a Deus. Quem anda com Deus tem poder para resistir a Satanás. Eu quero te dizer que o problema não é a presença do inimigo, irmão. Porque o mundo jaz no maligno. Mas o problema de nós, seres humanos hoje, é a ausência de Deus. Muitas pessoas eles vivem num mundo ao qual o inimigo é dono e vivem sem a presença de Deus na vida dele. E isso é o que faz cair. O que faz cair não é o inimigo agir. O que faz cair é ser ausente de Deus na tua vida. A segunda maneira também é você andar sempre com o Espírito Santo. Lembremos lá que quem levou Jesus a ser tentado foi o Espírito Santo. Será que nós estamos cheios do Espírito Santo ou cheios de nós mesmos?
Jesus, mesmo sendo tentado, ele estava sendo guiado pelo Espírito Santo. E a sua vida está sendo guiada por quem? Deixa eu te dizer uma coisa, ninguém vence a tentação com a força da carne. Somente em Deus e guiado pelo Espírito Santo, meu irmão. Terceiro ponto para nós vencermos a Satanás é: nós temos que ter a palavra de Deus no nosso coração e no nosso lábio. Lembremos lá em Efésios capítulo 6 que a Bíblia é a espada do Espírito. Nada de você achar que tem razão ou de achismo da sua cabeça. O que você pensa ou o que você acha. Ou o que as pessoas dizem. Você tem que viver o que Jesus diz. O que a palavra de Deus diz. Olha como é que Jesus resistiu a Satanás. Toda a resposta que ele dava, ele dizia: está escrito, está escrito, está escrito. Todas as coisas que ele disse aqui, irmãos, está na palavra de Deus, está lá em Deuteronômio. Deuteronômio 8, Deuteronômio 6. Ele rebateu a Satanás com a própria palavra. Não viva de achismo, de tradicionalismo, de disse-me disse, não, irmão. Vive da Bíblia, da palavra de Deus. A Bíblia, ela é a própria palavra de Deus. Ela é a voz de Deus no mundo. Encare isso, irmãos. Essa é a nossa função. Para você vencer a Satanás, o quarto ponto também é você tem que resistir a Satanás. Deixa eu te dizer uma coisa, não subestime o diabo. Muitas pessoas subestimam o poder de Satanás. Eu não estou dizendo aqui para você ter medo de Satanás, não. Não estou dizendo aqui para você fugir de Satanás, não. Eu estou dizendo aqui para você resistir a Satanás. É diferente. Lembremos nós que o diabo já foi vencido. Ele sabe disso. E quem o venceu é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmão, se você estiver em Cristo, você é capaz de resistir. Se você estiver em Cristo, a vitória é nossa. O segredo é estar em Cristo com intimidade em Deus. Ser guiado pelo Espírito Santo. Esse é, irmãos, a fórmula de vencer Satanás. Ter uma vida de intimidade com Deus. Ter uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Ter a palavra de Deus no nosso coração e nos nossos lábios e resistir a Satanás. Você fazendo isso, meu irmão e minha irmã, você passará pelas tentações da vida que são inevitáveis, mas vencerá, porque Jesus Cristo venceu. Como ele mesmo diz, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. E quando ele diz ele venceu o mundo na sua totalidade. Ele venceu a Satanás. E a partir disso, nós temos a fé e a certeza que somos capazes de resistir a Satanás. Essa passagem aqui ela é citada nos 3 evangélicos justamente para isso. 3 evangelhos justamente para isso. Para nos provar que somos capazes de resistir ao diabo, estando em Jesus. Lembre-se disso. Nós somos capazes de resistir a Satanás, porém, é estando em Jesus. Porque Jesus resistiu. Só Ele nos dá essa força, essa capacidade. Versículo 11. Com isto, deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Depois que o diabo, irmãos, bateu em retirada, os anjos serviram Jesus. Depois da luta, a vitória. Depois do deserto, os mananciais de água. Depois do choro, a alegria. Depois da fome, o banquete. Com isso, eu concluo aos irmãos.
É inevitável ser tentado. É duro resistir. Mas se você estiver em Cristo, fundamentado na palavra, guiado pelo Espírito Santo e tendo intimidade com Deus, a vitória é certa. O choro acaba e se transforma em alegria. A fome passa e virá o banquete. O deserto acaba e você vai encontrar mananciais de água. E aqui eu não estou prometendo nada de natural. Aqui eu estou dizendo da perspectiva de Deus, da visão da eternidade. Aqui eu não estou prometendo prosperidade e não estou prometendo vida boa. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a paz que Deus dá não é a paz que o mundo dá. É que a vitória que você vai ter é a vitória em Cristo Jesus, da salvação, de poder desfrutar do reino de Deus. É isso que eu quero dizer, meus irmãos. Essa é a verdadeira vitória, irmãos. Esse mundo nada tem a nos oferecer de bom. Como o nome próprio diz, prazeres momentâneos, eles findam. Mas a eternidade de glória é só para aqueles que estão firmados em Jesus. Guarde isso no seu coração. Satanás é astuto, mas somos capazes de resisti-lo em Cristo Jesus. Fique firme. Amém? Vamos para o intervalo e já já nós voltamos com as considerações finais. Você está ouvindo o programa Caminho e Verdade. Pensou em mudar o seu visual? Então pensou no Centro de Estética Moriá e suas especialidades. Lá você encontra manicure, pedicure, massoterapia, limpeza de pele profunda com pigmentação de diamante e muito mais. Agende agora o seu horário pelo telefone. Código de área 41 99 58 04 39 e também pelo WhatsApp 41 99 58 04 39. E o endereço é Avenida Paraná, 1460, em frente ao Hipermercado Bavaresco. O atendimento é feito das 9 horas da manhã às 7 horas da noite, sem fechar ao meio-dia. Ao sábado, das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde. Ali no litoral de Guaratuba, Paraná. Centro de Estética Moriá, qualidade em primeiro lugar. Sólida Vidros, qualidade nos produtos e no atendimento. Distribuidora de espelhos, vidros comuns e vidros fantasia, além de alumínios, acessórios e artigos decorativos. E também faz bisotê, lapidação, furos, cortes e recorte. Tudo isso você encontra na ADE. Conjunto 08, lote 06, em Águas Claras, Brasília, Distrito Federal. E o ponto de referência da localização é a Avenida Principal, sentido Águas Claras. Fone para contato 61 30 21 14 93, 30 44 6709 e atende por WhatsApp 5561 999 775586 ou 99615 0060. Sólida Vidros, há mais de 10 anos no mercado de distribuição de vidros e qualidades e excelência no atendimento. Sólida Vidros é só em Brasília. É o seu programa Caminho e Verdade. Muito bem, meus irmãos, glória a Deus, né? É uma passagem maravilhosa que nos traz reflexão a respeito da nossa vida cotidiana, né? Todos os dias, o que temos passado, a maneira que temos reagido às tentações ao qual temos passado. Que Deus, com essa palavra, Ele possa nos instruir,
Ele possa nos redarguir para que nós possamos, ser firmados e agir de conformidade com o que Ele fez. Quero deixar aqui a minha gratidão a todos os irmãos que estão participando conosco, No chat tem muitos irmãos ali. Eu não vou ler nome porque senão eu posso falhar e magoar alguém. Mas eu sou grato, vi cada comentário dos irmãos aqui, cada participação, cada um fazendo uma colocação. Eu sou grato a Deus pela participação de cada um dos irmãos. Sou grato a Deus por se proporem a ouvir a palavra de Deus nessa tarde, e que essa palavra ela venha ser fruto, irmãos. Que ela não fique aqui, que ela não fique somente no seu coração. Passe adiante. Instrua as mais pessoas para que elas possam, ouvir a palavra do Senhor. Em um momento de crise ao qual estamos passando, muitas pessoas passando por provações, mas mostre a ela que tem como resistir a essas tentações. Mostre a ela que se ela estiver firmada em Jesus, se o foco dela for o céu, se a perspectiva dela for o céu, a eternidade, tem como ela resistir a essa tentação. Amém, meu irmão? Então, lembre-se disso. Eu coloquei uma frase lá no chat para que fique guardado no seu coração. O problema não é a presença do inimigo, mas o problema sim é a ausência de Deus. O inimigo ele sempre vai estar presente, irmãos, no mundo. O mundo jaz no maligno. A função dele é essa, é matar, roubar e destruir. A função dele é essa, é estar como um leão que ruge ao nosso derredor, esperando uma brecha. Mas aquele que está em Cristo Jesus, aquele que não se deixa ser ausente a Deus, ele resiste a Satanás. Resiste não pelo seu poder ou pela sua própria força, mas pelo poder do nome de Jesus Cristo, ao qual se fez sacrifício por nós. Amém, meus irmãos? Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos alertar, abrir, tirar as escamas dos nossos olhos, para que nós possamos a cada dia mais aprender da palavra do Senhor. Amém, irmãos? E com isso, ficaremos com o final do capítulo 4 para o próximo estudo da semana que vem. 4 versículos apenas, falando ali, são 4 versículos, não, perdão. Versículo 12 ao 25, nós vamos falar ali do início do ministério de Jesus. Amém, irmãos? E que Deus possa nos abençoar. Espero que os irmãos tenham entendido a mensagem. Eu abro aqui de novo, irmãos, qualquer dúvida, qualquer questionamento, qualquer pedido de oração, sinta-se à vontade para mandar aqui no chat da rádio. Amém? Nós tivemos ouvintes hoje do Brasil e de fora do Brasil. Pastor Sidney me informou aqui que até ouvintes do Panamá, da América Central nós tivemos. Então eu sou grato a Deus por todos vocês, do Brasil e de fora do Brasil também. Amém, irmãos? Que Deus possa nos abençoar. Vamos orar para terminar o nosso estudo? E logo após a oração, os irmãos ficarão com um hino que fala justamente a respeito da tentação no deserto, no desafio no deserto. Amém, irmãos? Vamos orar? Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, entramos, meu Pai, mais uma vez nessa tarde na Tua presença, dando honra, glória e louvor ao Teu nome. Deus, somos gratos a Ti por cada palavra aqui ministrada aos nossos corações. Sabemos que a Tua palavra ela é viva, ela é eficaz, ela penetra a divisão da alma, apta para discernir pensamentos e sentimentos. Sabemos que nada do que foi falado aqui foi por acaso. Sabemos a situação ao qual a nossa nação e o mundo vive. Mas sabemos também, Pai, que pela glória do Teu nome, pelo amor do Teu nome, por enviar o Seu Filho, Jesus Cristo, nós podemos resistir às tentações. Sabemos que no mundo nós teremos aflições, mas nós teremos bom ânimo, porque Jesus, Ele já venceu. E nós estamos firmados nele. Pai, eu quero Te pedir pela vida de cada ouvinte nessa tarde. O Senhor conhece a necessidade de cada um. O Senhor conhece a provação de cada um. O Senhor sabe do íntimo, do profundo.
O Senhor sabe quando ele entra no quarto, quando ele ajoelha. O Senhor sabe quando ele ora. O Senhor sabe quando ele pede. Mas, Pai, faça que o nosso coração se abra e que nós entendamos o propósito do Senhor em nossas vidas, para que nós possamos pedir direito e não pedir mal, para que o propósito do Senhor venha a ser o nosso propósito em nossas vidas, para que nós possamos entender que a Tua vontade é soberana, acima da nossa. Sê conosco durante essa semana, Pai. Livra-nos de todo o laço do inimigo, de toda sagacidade de Satanás, de toda artimanha de tentação. Nos dê fundamento na Tua palavra e no Teu nome. Eu te peço por cada locutor, pelo pastor Sidney, diretor da rádio, e por cada irmão que está nos ouvindo agora e por aqueles também que não pôde nos ouvir. Instrua-nos, Pai. Guia-nos, Pai, com a Tua mão potente. Assim eu te peço e te agradeço pelo nome do Teu Filho, amado Jesus. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Que Deus vos abençoe. E até uma próxima oportunidade, se assim Deus permitir. Fique com o hino, em nome de Jesus. Jesus foi do Jordão